Boa noite. Vamos elevar nosso pensamento a Deus para que possamos dar início a mais uma reunião, né? Primeiramente agradecendo por estarmos aqui unidos em nome de Cristo, buscando seus ensinamentos, a sua sabedoria. Peço suas bênçãos por todos nós, por todos aqueles que estão acompanhando o Evangelho de casa, por todos aqueles que não puderem estar aqui por algum motivo. Peço auxílio dos mentores espirituais nos trabalhos de hoje, para que transcorra na mais perfeita ordem e para que assim possamos auxiliar a todos os irmãos que foi permitida a entrada neste lar e a todos que ficaram como ouvintes do lado de fora. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam muito bem-vindos. Que a paz de Jesus esteja nos nossos corações. Possamos hoje aprender um pouco mais, né? Sobre a palavra de Deus, sobre os ensinamentos do Evangelho de Cristo, um pouco também sobre nós. Caiu no capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo. E o título no qual foi aberto foi A Fé e a Caridade. Eu vou ler o início, onde consta as palavras do nosso Mestre Jesus. Amar o próximo como a si mesmo. O maior mandamento. Mas os fariseus, quando ouviram que Jesus tinha feito calar a boca aos saduceus, juntaram-se em conselho. E um deles, que era doutor da lei, tentando, perguntou: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Isso está em Mateus, capítulo 22, versículo de 34 a 40. Aqui, né, gente, já de início, a gente pode ver que o ensinamento de hoje é sobre o amor. Esse amor que, se fosse vivenciado na sua integridade por todos nós não precisaríamos das leis do mundo. Nós seríamos capazes de respeitar tanto a Deus, a natureza e ao semelhante. Não iria ser necessário leis terrenas. Iriam ser necessários apenas cumprir essa lei, a lei do amor a Deus e ao próximo. Lembrando que para a gente amar o próximo, a gente tem que primeiro amar a nós mesmos, conhecer a nós mesmos. E esta é a importância da gente conhecer os nossos defeitos e as nossas qualidades. Porque se a gente se investiga e se conhece, a gente sabe qual é o nosso limite. A gente sabe que a gente pode errar, pode falhar e pode tentar modificar tudo que nós
temos, né, ao nosso cuidado, que é o nosso caráter, a nossa forma de ver as coisas, nós podemos modificar. E aqui a gente vem vendo que no início desse comentário, os doutores da lei estavam insatisfeitos. Por quê? Porque viver a lei do amor, viver essa lei que é uma lei divina, que é uma lei de Deus, não foi Jesus que veio e instituiu, é uma lei da natureza, é uma lei universal. Ele só veio revelar essa verdade. O que é que acontecia? Fazia infelizes aqueles que tinham interesses materiais, que só viviam por causa do seu próprio egoísmo e buscando a flagelação de tantos outros para se sentirem satisfeitos. E aí Jesus fez o quê? Veio falar do quê? Da principal lei, a lei do amor, que combate todo e qualquer crime, todo e qualquer erro, que perdoa, que faz a gente crescer. Bom, o tema de hoje foi a fé e a caridade, que é o espírito protetor que vem fazendo comentário sobre essa parte, né? sobre o que Jesus disse. E esse espírito protetor é em Cracóvia, em 1861. E ele diz assim sobre a fé e a caridade, que é algo intimamente relacionado com o amor. Que a gente só conhece a verdadeira caridade, que é a capacidade da gente se dispor a ajudar o outro, estar em conexão com o outro, verdadeiramente imbuído da boa vontade de estender a mão, e a fé, que é aquela certeza absoluta da verdade divina dentro de nós, que é acreditar profundamente em Deus, isso é a fé. Isso está intimamente ligado com o amor. Porque quem não conhece o amor, ocupa outros sentimentos naquele local, que era para ter sido nutrido o amor, nutre-se outros sentimentos, como ódio, raiva, rancor, que não é o contrário, é a ausência do amor. É a ausência. Aonde está vazio, qualquer coisa que não presta preenche. Por isso que a gente tem que tentar desenvolver dentro de nós esta virtude. E a gente só desenvolve uma virtude tentando praticá-la. Não é de um dia para o outro que alguém vira um assassino. Não. Vem cultivando a longo prazo o ódio, a raiva, a insatisfação, a angústia, o preconceito, para poder virar algo que chega ao extremo. Né? Esse espírito protetor vem dizendo assim: eu vos disse recentemente, meus queridos filhos, que a caridade sem a fé não seria suficiente para manter entre os homens uma ordem social capaz de fazê-los felizes. Devia ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Podereis encontrar, é verdade, impulsos generosos entre as pessoas sem religião. Mas essa caridade austera, que só pode ser exercida pela abnegação, pelo sacrifício constante de todo o interesse egoísta, nada, a não ser a fé, poderá inspirá-la. Porque nada além dela nos faz carregar com coragem e perseverança a cruz desta vida. Aqui vem falando que dessa união da caridade com a fé. Há instituições, há pessoas que não têm nenhuma crença religiosa que exercem a caridade. Mas será que dentro dessas pessoas não existe o conhecimento de alguma forma de ver a Deus? Mesmo que elas digam, eu não acredito em Deus. Porque o fato da gente dizer que uma coisa não existe e ela existir, há uma grande distância. Eu posso negar um fato e ele existir. Então a pessoa fala assim, para mim Deus não existe, Jesus não existe. Aí quer dizer que ele não existe? É claro que existe. E então essa força de qualquer forma age sobre aquelas pessoas, mesmo que elas digam que não exercem a caridade, né, em virtude desta crença em Deus ou em algum santo ou alguma crença religiosa.
Então, a gente vê que essa caridade que essa pessoa faz é uma caridade que ela acha que faz por fazer. Mas também a gente não sabe pelo que a move. Né? Tantas pessoas são boas e bem melhores do que aqueles que se dizem: eu sei tudo que está na Bíblia, eu sei tudo que está dentro dos evangelhos. Tem gente que diz isso, não diz? Que sabe tudo, mas a hora que vai vivenciar isso na sua própria vida, o que acontece? Elas não conseguem transportar esse conhecimento para a prática da vivência diária. Então, são pessoas vazias. Sim, saber, né, a teoria é muito fácil. Basta você pegar ali, ler, estudar. Só que o desenvolvimento mesmo da fé é algo que tem que estar aliado ao conhecimento, que é a busca do conhecimento, né? Ter essa intimidade com Deus, que nós, nesse momento, estamos buscando, né? Nós estamos tentando compreender a nossa existência, os nossos sofrimentos, porque estamos aqui para onde vamos, de onde viemos. Isso é importante para a gente desenvolver essa semente da fé. Mas a caridade, ela se torna perfeita e verdadeira quando se une com esta fé. Porque a gente sabe por que a gente está fazendo. Então eu sou capaz de dar aquilo que eu tenho necessidade. Eu preciso disso, mas eu dou. Eu dou de mim, seja algo sentimental, seja algo emocional, seja algo psicológico, seja algo material, de todas as ordens. Mas eu tiro de mim o que eu preciso para auxiliar o outro. E isso é a verdadeira caridade. É a gente tirar da nossa dor, do nosso sofrimento, por exemplo, e perdoar o outro. Aí você fala assim, mas poxa, fulano foi capaz de perdoar, fez tanta coisa ruim. Mas aí a pessoa tirou da sua própria dor e concedeu o perdão. E isso é caridade. É fácil. Se depois de você ver a pessoa toda humilhada, toda caída no chão, você fala assim, agora eu perdoo, porque ele também, né? Isso não é caridade de perdão verdadeiro. Né? Então, para se exercer a caridade, tem que ter a abnegação, que é você negar a si próprio no auxílio do próximo. E isso é amar ao próximo na profundidade máxima. E para uma pessoa amar o seu semelhante, é porque já primeiramente ama a Deus e ama a si próprio também. Sim, meus filhos, é inútil querer o homem, ávido de prazeres, iludir-se quanto ao seu destino terreno, pretendendo que lhe seja permitido ocupar-se apenas da sua felicidade. Certo que Deus nos criou para sermos felizes na eternidade, mas a vida terrena deve servir unicamente para o nosso aperfeiçoamento moral, o qual se conquista mais facilmente com a ajuda do corpo e do mundo material, sem contar as vicissitudes comuns da vida, a diversidade de nossos gostos, de vossas tendências, de vossas necessidades. É também um meio de vos aperfeiçoarmos, exercitando-vos na caridade, porque somente à custa das concessões e de sacrifícios mútuos é que podeis manter a harmonia entre elementos tão diversos. Então aqui está trazendo a ideia de que nós viemos a esse mundo e nós, às vezes, muitas vezes, né, procuramos a felicidade nos prazeres da vida, nos prazeres materiais. É o que nós fazemos, né? Mas será que a felicidade está nisso? Há tantas pessoas que a gente vê que tem tudo, uma família perfeita, dinheiro, tem poder, uma condição social elevada, tem os melhores amigos, tudo que quer pode comprar. E aí você chega para essa pessoa e pergunta, você é feliz? A pessoa fala assim, não. Por quê? Será que a felicidade estava no ter? No ter questões materiais? Ela às vezes pode se sentir vazia, cercada de tudo isso. Por quê? Porque ela está tentando preencher o seu destino terreno com coisas materiais. Não é? E aí a gente vê aqui outro pensamento que fala que nós estamos aqui nessa terra com uma finalidade, que é a nossa evolução moral. A gente vem aqui cercado de necessidades materiais, possuindo um corpo material, precisando de coisas materiais, mas a gente está aqui por causa da evolução moral. E ao redor de nós
tem todas as dificuldades. São pessoas diferentes, pessoas difíceis, vida difícil. A gente vê pessoas ao nosso redor contradizendo a gente em tudo, trazendo a infelicidade para nós. Mas isso são ferramentas para o nosso aperfeiçoamento. São necessidades da gente conviver para aprender e construir dentro de nós o reino de Deus. Porque nós estamos aqui nessa terra, por mais que você pense, eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que fazer almoço, eu tenho que sair para conversar com essa pessoa, eu tenho que resolver esse assunto, eu tenho conta para pagar, mas a gente está aqui com um objetivo muito importante, que é o fundamental, que é a edificação do reino de Deus dentro de nós. E a gente consegue isso como? Buscando o desenvolvimento das nossas virtudes, buscando amar o próximo, buscando ir além das necessidades materiais. Não é para a gente largar o emprego, largar as nossas tarefas. É no meio disso tudo ir burilando, transformando, moldando o nosso caráter. Não é para a gente viver numa ilha deserta porque todo mundo pensa diferente de nós. Um tem um pensamento sobre sexualidade, outro tem um pensamento político, outro tem pensamento de como deve ser a vida, como deve gastar o dinheiro, não deve gastar o dinheiro. Isso tudo são divergências de pensamentos que as pessoas muitas das vezes não toleram e acham que todo mundo está errado. Mas é necessário a divergência para a gente desenvolver a caridade. A caridade de ver o outro como irmão, mesmo pensando diferente. Então a pessoa vai lá e comete um crime, e aí a pessoa acha assim, onde está Deus que não faz nada para tirar essa pessoa deste planeta? Tem um fulano lá fazendo guerra, como é que Deus não vai lá e fulmina ele? A resposta é só uma, é porque ele é um filho de Deus, igualzinho a nós. E equivocado sim, porque está fazendo mal, mas quem disse que nós não fizemos coisas semelhantes? Quem disse? Não é? Tendes razão, entretanto, ao afirmar que a felicidade está reservada ao homem neste mundo se procurares antes na prática do bem do que nos prazeres materiais. A felicidade está na prática do bem, da caridade, de desenvolver a fé e não necessariamente nas conquistas materiais. Por isso a gente vê altos índices de suicídio em pessoas jovens, em estudantes começando sua vida, em pessoas extremamente ricas e poderosas. Por quê? Porque elas estão vazias. E às vezes você vê um pobre mendigo que não tem nada, não tem nenhum lugar para dormir. Você chega e conversa com ele, ele não fala que ele é infeliz. Depende de onde você está procurando a sua felicidade, na parte de Deus, na conquista do desenvolvimento moral, do que você é por dentro. Hoje em dia, a gente vê que nós vivemos distraídos de para fora. A gente levanta, põe uma roupa, mas não cuida do interior. Levanto, lavo o rosto, ponho uma roupa, tomo meu banho, faço minha higiene, vou e como estou cuidando tudo do corpo, tudo do material. E da parte física, a gente cuida? É importante? É. Mas e a parte espiritual? Quando é que eu fiz a minha higiene mental? Quando é que eu fiz uma reflexão sobre os meus atos no meu dia? Quando é que eu parei para pensar sobre mim mesmo? Que ato bom eu fiz hoje? Que ato bom? Será que eu perdoei alguém? Ou será que eu me doei para alguém que seja ouvindo essa pessoa que estava reclamando? Será que eu fiz um bem? Ou será que eu só passei o dia correndo atrás do dinheiro, dos meus interesses, pisando em todo mundo? A caridade está nas menores coisinhas que a gente faz. Até quando a gente silencia para não agredir o outro. Até quando a gente faz uma oração de pensamento por aquele que não nos compreende. Então, a caridade é algo que está ao alcance de todo mundo. Tem gente que fala assim, eu não tenho tempo de fazer caridade. Será?
Quando eu aposentar, eu vou começar. Começa agora. Faz uma oração pelo seu inimigo, por exemplo. Ah, não é fácil. Mas é caridade. Começa perdoando aquela pessoa que te magoou. É caridade. E não precisa esperar de perdão, não, viu? Nessa. É caridade. Releva quem te magoou, te disse uma palavra de atravessada. É caridade. Quem disse que não é? E a gente desenvolve a nossa fé assim. Porque a gente vai vendo no outro como o nosso semelhante, como o nosso irmão. Tem gente que não deixa passar um ar, tem que rebater. Nem que seja em pensamento desejado. Por que não se conta? Mas não é pra ficar guardando também não, viu? Porque aí vira mágoa, é pior do que revidar na hora. Né? A cozinha do galo da gente é pior. Então, o desenvolvimento da caridade, ela está aliada à fé. Vou só acabar de ler o trechinho, porque da hora, viu? Tendes razão, entretanto, ao afirmar que a felicidade está reservada ao homem neste mundo se procurar exerce na prática do bem do que nos prazeres materiais. A história da cristandade nos fala dos mártires que caminhavam com alegria para o suplício. Hoje, na vossa sociedade, para ser cristão, já não se precisa enfrentar a fogueira do mártir, nem o sacrifício da vida, mas única e simplesmente o sacrifício do egoísmo, do orgulho e da vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e for sustentados pela fé. Veja que lindo, gente. A gente vai vencer se nós exercermos a caridade e se formos fortes na nossa fé. Aqui fez uma referência aos suplícios, né, que eram infligidos aos mártires. Antigamente, tem a história, por exemplo, da Joana de Cusa, que era uma mulher que seguia Jesus. Em todos os lugares ela estava acompanhando ele. Mas ela ficava muito triste, porque o marido dela, ele era rico e servia ao César. E ela ficava assim, sabe, triste, porque ele não acreditava em Jesus e ainda fazia de tudo que podia para ela não comparecer nas reuniões que Jesus estava lá pregando. Aí o que acontece? Ela vira um dia e fala para Jesus: ó, Jesus, eu estou muito triste porque o meu marido é assim e eu não sei mais o que fazer. Aí ele fala para ela assim, que era para ela amar ele do jeitinho que ele era, do jeito que ele era. Porque o coração dele não estava preparado para receber sementes do reino. Mas que a ela foi delegada a tarefa de afofar a terra, que é o coração dele, para um dia ele receber as palavras do reino de Deus. Então não importava o tanto que ele fosse difícil, o tanto que ele fosse intransigente, o tanto que ele fosse difícil com ela, mesmo que ele tentasse impedir ela de comparecer àquelas reuniões. E aí ela vai, né, resolve fazer isso, e o marido dela acaba, com o passar do tempo, ele não muda, né, acaba morrendo, perdendo os bens que ele tinha e foi indo embora. Mas ela tinha um filho, e esse filho dela exigia muitos cuidados, e acaba da riqueza ela foi para a pobreza, e aí ela teve que trabalhar, e ela era uma dama da sociedade, ela acaba indo trabalhar. As amigas dela falavam: você se sujeita a essas coisas e tal, você poderia ter altos cargos se não seguisse a Jesus. Por fim, ela é presa e vai, né, para a arena para ser supliciada junto com o filho dela. Aí o filho dela fala assim, aí os carrascos dizem para ela assim: renega Jesus, renegue ele. Aí o filho dela, açoitado na frente dela, né, espancado ali, ele fala: renegue minha mãe, renegue. Ela fala assim: eu não vou renegar. Não renego Jesus, porque ele é minha força. Não vou renegar. E não renego. E o que acontece? Na hora que ela estava, eles vão, colocam fogo em todo mundo que estava lá na arena. E na hora que ela estava para falecer, lá, né, fazer o desenterro, Jesus chega e põe a mão no ombro dela e fala assim: eu estou aqui com você. Agora vocês veem, hoje em dia nem precisa da gente ser mártir. Basta a gente encarar os nossos defeitos. E a gente prefere ignorar os defeitos de Deus.
Então, a caridade depende de nós. E não precisa da gente ter um tempo para fazer isso. A gente pode fazer a todo momento. Né? Alguém quer falar alguma coisa? Complementar. Complementar? Não? Certinho. Bom. Então, vamos passar para o livro SOS Prece. Estou acostumada com você sentar aqui. Amor. Senhor Jesus, sabemos que todos somos filhos de Deus, fonte sublime do amor universal. Todos os homens são irmãos, herdeiros, por direito divino, da semente de luz em seu espírito. A semente sempre germina encontrando solo fértil. Cabe-nos trabalhar na lavoura da consciência, por intermédio da autoanálise, a fim de que, cultivando a semente divina, virtudes da alma, germine em nós a iluminação interior. O amor é a força espiritual de progresso moral. Por força do amor, o espírito segue sua evolução análoga à do universo. O amor permite, entre as criaturas, a síntese dinâmica de todas as virtudes, elevando o indivíduo ao mais alto grau de ser. O amor é fonte de progresso porque transforma para melhor. É unificador porque une as criaturas como irmãos. O homem enriquece com amor, porque, enquanto doa para o outro, está doando para si mesmo. Os que desenvolveram em seu interior a semente do amor operam trocas fraternas, por meio de uma doação recíproca e generosa. O amor é a consciência que se aclara, é a dúvida que se desfaz, são os sentidos apaziguados, é a luz divina a brilhar em nós. O maior objetivo do amor é libertar as criaturas. Deus é sempre amor. Seja. Então vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos nossos irmãos espirituais que aqui estiveram para nos auxiliar. E também agradecer por aqueles que aqui estiveram, que vieram em busca de um alívio para a sua doença. Nós só temos que agradecer, Senhor, por estarmos aqui nessa casa que nos acolhe. Agradecer por mais essa oportunidade que estivemos. Agradecer por mais um dia de vida, de aprendizado e de tantas bênçãos recebidas. E que todas essas energias emanadas possam ir de encontro aos nossos irmãos hospitalizados, aos médicos, enfermeiros, todos que ali trabalham em benefício do ser humano. Agradecer, Senhor, e pedimos para as energias ir em encontro aos irmãos em estado de cura, aos idosos, principalmente aqueles que estão nos asilos, e que as energias envolvam a nossa juventude, as nossas crianças, Senhor. Que essas energias possam envolver os governantes da nossa nação, para que possam tomar sempre as melhores decisões. E que as energias vá de encontro aos nossos irmãos nas cadeias públicas, nas penitenciárias, que todos possam receber muita energia para a sua evolução. Que toda essa energia vá de encontro aos nossos irmãos
que já passaram para o outro lado da vida, que todos possam receber e crescer cada vez mais no plano maior. E assim, Senhor, agradecido por tudo, vamos pedir licença para encerrar essa nossa reunião e que faremos a oração que vós nos ensinaste. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada. E assim, damos por encerrada mais essa humilde reunião de hoje, na graça do Senhor Jesus. Que assim seja.